Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Gobo do blog Jeito de Cowboy e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês me pediram e eu amei todos esses pedidos, que é pra contar algumas das histórias que eu vivi com o Diamante, aquele cavalo que marcou muito minha vida e que hoje tá aqui na minha pele. Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir desculpa pra vocês pela minha voz, porque, gente, eu sei que tá horrível. Quem me segue no Snapchat, segue lá, é Gabi Gobo, viu que eu tava sem voz a semana inteira, porque eu fui no show do Chitãozinho e Chororó em plena segunda-feira. Foi maravilhoso e o resultado foi isso. Eu já tava meio rouca por conta da prova que teve lá em Tietê, teve vlog também, vou deixar aqui nos cards pra você dar uma olhadinha. E aí, gente, deu nisso, mas prometo fazer esse vídeo valer a pena. Bom, quando eu lembro do Diamante, é impossível já não lembrar desde o começo, de quando o Adriano me ligou e falou assim: Gabi, eu comprei um cavalo que é a sua cara. Por quê? Porque ele era preto, eu amo cavalo que tem essa pelagem preta, eu acho que é uma das mais bonitas, assim, já me encanta. Ali eu já me apaixonei pelo cavalo, sem mesmo conhecer. Aí tá, fui na casa dele, conheci, foi sério, amor à primeira vista, assim, a gente se dava muito bem. Eu sentia, sabe, reciprocidade no sentimento dele, assim, era muito fofo. E aí eu chamava ele de Didi, pra cima e pra baixo, todo mundo chamava ele de Didi, inclusive o Adriano chamava ele de Didi, e isso era no mínimo engraçado, né, gente? Mas era muito fofinho, assim, nunca ninguém chamava ele de Diamante Negro, só quando ele aprontava, ou quando ele tava fazendo coisa errada, aí dava uma chamada de atenção, assim, eu era só Diamante mesmo, era mais Diamante. Lembrando alguma das histórias que a gente viveu, eu acho que uma das que mais marcou, assim, pra mim, foi uma vez que a gente resolveu fazer trilha na serra. Uma das coisas que a gente mais fazia na vida era se aventurar com esses cavalos aqui na serra. E foi um dia que me marcou muito pra mim. A gente tava saindo fazer uma trilha e tal, não sei o quê. Aí, gente, tinha umas valetas, assim, umas valas gigantes. Eu nem lembro que cavalo que o Adriano tava montado. Só sei que a gente praticamente caiu dentro desse negócio. Não machucou ninguém, graças a Deus. Hoje em dia eu sei que a gente não faria isso, porque foi um pouquinho falta de juízo. Por sorte, nada aconteceu. Poderia ter acontecido com a gente e com os cavalos, mas só saiu todo mundo sujo de terra vermelha. E nessa hora, tipo, meu, foi sensacional, porque, se eu não me engano, eu tava montado no Diamante. E ele foi, tipo, sereno, assim, não se desesperou, foi calmo. Eu já tava tendo um treco, infartada, vendo o Adriano daquele jeito. Então, meu Deus do céu, mas foi um dia de fortes emoções, mas que no fim deu tudo certo, graças a Deus. Outra coisa que eu lembro muito é que eu amava fazer trança na crina dele. Ela era meio curtinha e não era das melhores, mas eu amava trançar e eu gostava de fazer trança bem fininha. E o Adriano ficava todo de saco cheio porque eu demorava 1000 vidas pra fazer isso e ele sempre tava com pressa. Mas eu nem ligava, eu ficava lá 1000 horas trançando o Diamante, porque é isso aí, né, gente? Eu queria, então eu fazia. Uma coisa que marcou muito pra mim é que o Diamante, eu sentia que ele era um cavalo muito sério, assim, sabe? Quando era necessário. E eu tenho um priminho que hoje ele tem 6 anos, mas na época ele era um bebê. O Diamante foi o primeiro cavalo que a gente colocou ele montado desde quando ele era tipo um pacotinho, assim. Eu tentei muito achar essa foto pra mostrar pra vocês, tipo, muito, mas sei lá, eu devo ter postado no Orkut e essa foto desapareceu junto com a rede social, porque não é possível, eu não acho de jeito nenhum. Mas o Vitor era um baby, assim, e depois, conforme ele foi crescendo, ele gostava de andar no Diamante. Óbvio que eu andava junto, mas ele curtia. Hoje em dia ele já nem liga mais tanto, sabe como que é essa nova geração, né, gente? A gente também é viciado em celular, que dirá esses pequenos que já nascem com tablet na mão. Então o Vitinho já não anda mais a cavalo, mas era uma delícia. Ô, amor, eu posso contar de quando você me pediu em namoro e eu falei não e a gente correu muito? Posso contar de quando você me pediu em namoro, eu falei não, e aí a gente correu muito com o Diamante? Por quê? Teve um dia, gente, que pra mim ficou muito marcado. Porque era assim, a gente tava lá no trelelê, eu e o Adriano ainda não namorávamos oficialmente. E aí a gente tava lá no meio de uma dessas trilhas e ele me pediu em namoro. E eu, tipo, não. Aí eu falei não, e aí ficou morto, tipo... Sabe, quando fica aquela situação chata de tipo, eu tinha acabado de falar não pro menino e ele tinha acabado de levar um fora. E tava os dois meio desesperados aí. O que a gente fez? O que a gente decidiu fazer? Apostar uma corrida. E foi a corrida, eu acho que eu nunca corri tanto com um cavalo na minha vida, sério. Tipo, é que vocês não conhecem aqui pra eu dizer mais ou menos o trajeto que eu fiz. E eu não sei dizer em quilometragem também. Mas eu lembro que a gente contou no relógio, deu coisa de 6 minutos, assim, correndo. Foi muito bom. Não me julguem, a gente nunca ia fazer alguma coisa pra machucar o cavalo. Se a gente correu desse jeito é porque sabia que o cavalo era capaz disso. E falando em corrida,
o Diamante, eu não sei o cavalo de vocês que estão aqui compartilhando essas histórias comigo, mas o Diamante e até mesmo o Turdilho, eles sabiam a hora certa de correr na estrada, porque a gente sempre tinha 2 subidas que a gente amava correr. E aí o dia que não era pra correr, sei lá, um dia que a gente tava treinando pra Romaria, ou que a Romaria tava pertinho e ele não tinha que se desgastar tanto, gente, dava o que fazer pra segurar esse cavalo, porque ele amava, sei lá, acho que da mesma forma que pra mim era libertador, pra ele também parecia que era, sabe? E eu acho isso muito sensacional, essa ligação que a gente consegue ter com o cavalo, independente de ser o Diamante ou qualquer outro que seja, a impressão que dá é que ele sente o que você tá passando pra ele. Da mesma forma que, sei lá, você monta num cavalo e tá com medo, tá receoso, ele também fica, porque ele sente a tensão do seu corpo. Então, eu acho que assim, o truque é sempre você confiar. Porque pro cavalo, tudo que você passa pra ele, na maioria das vezes você sempre recebe de volta. É óbvio que é um animal, ele tem seus instintos, assim como a gente, tem dia que ele não acorda bem, e a gente tem que respeitar isso também. Mas, é sério, eu acho essa ligação uma das coisas mais bonitas que existem, assim. Ai, gente, uma das maiores tensões da minha vida foi quando eu e o Adriano terminamos. E aí eu fiquei desesperada, porque eu tinha muito medo que ele colocasse qualquer outra menina pra montar no Diamante. E aí, gente, nossa, sério, isso ele nem sabe, mas eu até chorei já em casa, pensando nisso, tipo, meu Deus do céu, vai andar alguma menina no Diamante, e o Diamante não vai mais gostar de mim, não sei o que lá. Tonta, né? Demais. Mas no fim das contas, o Adriano vendeu o Diamante, por isso que ele não tá mais com a gente. Eu super entendo, afinal, é até uma dica que eu vou deixar aqui pra vocês. Se você, sei lá, trabalha com cavalo, com gado, sei lá, vende cachorro, qualquer coisa, é muito difícil se apegar. Eu aprendi com o tempo a não me apegar tanto às coisas, porque elas vêm e vão, sabe? É normal, faz parte do comércio desse tipo de coisa, é muito difícil, mas você tem que entender. Então, na minha opinião, separa um pra você amar e falar que é seu, aquele você não vende, pra você não se prejudicar e também pra você não sofrer, e nem o animal, né? Porque é um sentimento recíproco ali. Então essa fica aí a minha dica, que eu demorei muito pra aprender, mas hoje em dia eu me saio bem nesse negócio aí de sentimento. Eu acho que assim, desde que eu decidi colocar o diamante na minha pele, eu não tava com o Adriano, nem nada disso. Na minha cabeça sempre foi, eu vou fazer. Por quê? Pra mim, o Di marcou uma transição assim de ciclos. Ele me fez amadurecer muito, porque ele me fez entender que era desse universo que eu gostava. Ele me aproximou muito do Adriano nessa época. E ali eu vi que o Adriano era um cara que eu podia confiar mesmo, assim, independente do que fosse. Graças ao diamante e por tudo que a gente viveu, acho que essa época foi a que a gente foi mais próximo um do outro. Me fez crescer um pouco como mulher também. Eu lembro que eu tava no colégio e aí, tipo, minhas meninas não entendiam, as minhas amigas não entendiam muito essa minha paixão pelos cavalos, então eu tive que ser madura o suficiente pra bater o pé e falar, não, é disso mesmo que eu gosto. E pra mim, um cavalo, é isso que eu falei, ele representa um pouco de liberdade, porque a partir do momento que você tá em cima dele, você se sente livre, sabe? Então foi esses foram alguns dos motivos pelo qual eu quis marcar ele em mim. E eu falo que um dos maiores medos, assim, que eu tenho Não, na verdade, eu quero muito encontrar ele de novo ainda, né? Lógico, quero fazer esse reencontro, quem sabe um dia. Mas meu medo é que, tipo, ele não tenha essa memória, sabe? Eu sei que é diferente, animal, óbvio, gente, não sou ridícula. Mas, sei lá, o cheiro, alguma coisa assim, eu tenho medo de ele não lembrar de absolutamente nada, de ser um cavalo diferente. Porque comigo e com o Adriano, ele tinha um tipo de tratamento. Hoje em dia eu não sei como ele tá sendo cuidado, como ele tá sendo tratado. Então não dá pra saber como ele vai estar. Mas eu torço pra que seja tudo bem e quem sabe, né? A gente não vive a nossa velhice aí junto. Afinal, a gente tem o CTE agora e não é à toa que o CTE se chama Estância do Diamante. É uma super homenagem a ele e eu tenho certeza que ele será muito bem-vindo se a gente conseguir trazer ele de volta. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha também despertado as lembranças e emoções que você sente, seja por um cavalo, por um cachorro ou qualquer coisa que marcou sua vida. Eu acho que trocar esse tipo de experiência, contar essas histórias, faz renascer na gente sentimentos e emoções que a gente que tava lá adormecidinho. E é gostoso, né? É nostálgico e eu acho que faz bem. Então eu espero ter feito muito bem pra vocês. Não esqueça de deixar aqui embaixo a história que você viveu, qual animal que te marcou, se você compartilha comigo desses sentimentos. De curtir e avaliar o nosso vídeo pra saber se eu posso continuar contando mais histórias por aqui. E de se inscrever no canal pra você receber sempre tudo primeiro, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.